A CNI estima que os estados brasileiros podem sofrer um prejuízo de 19 bilhões de reais com o tarifaço dos Estados Unidos. E com a proximidade do início da taxação, empresários, governo e parlamentares reforçam a busca por diálogo com a Casa Branca enquanto preparam medidas de apoio aos setores afetados. Reportagem de Paulo Edson Fiore. A proximidade do início da tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos importados do Brasil foi o principal tema discutido na reunião de diretoria da Confederação Nacional da Indústria. Segundo um estudo da CNI, o tarifaço pode causar perdas superiores a 19 bilhões de reais para os estados brasileiros. Para se ter uma ideia do impacto, em 2024, os Estados Unidos representaram 44,9% das exportações do Ceará, seguido pelo Espírito Santo, Paraíba, São Paulo e Sergipe. A indústria responde pela maior parte das vendas e é por isso que a CNI prepara uma missão de empresários para tentar dialogar com o governo americano. O presidente da entidade, Ricardo Alban, tem reforçado o bom senso na negociação de lado a lado. Os setores, certamente, os setores que são importantes para os Estados Unidos, eles vão ser dados soluções para eles setoriais. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que é o pragmatismo, mais uma vez, da economia. Agora, o que é que nós vamos fazer com uma infinidade de pequenas e médias empresas, com milhares de empregos que não vão ter condições de se encontrar soluções no curto e no médio prazo? Então, na verdade, o que nós queremos é poder ter esse bom senso, que não é simples, não é fácil, mas que é possível nós tentarmos sensibilizar se nós focarmos no que interessa. Em termos de impacto financeiro, os estados do Sudeste e do Sul serão os mais prejudicados, apesar de contarem com maior diversificação de mercados na pauta exportadora. Depois de São Paulo, que acumula a maior perda financeira, Rio Grande do Sul e Paraná são os estados mais afetados, com base em dados da Universidade Federal de Minas Gerais. O secretário paranaense da Fazenda, Norberto Ortigara, afirma que o estado vem preparando medidas para ajudar exportadores e proteger 620 mil postos de trabalho ameaçados no estado por conta do tarifaço. E para proteger minimamente o nível de empregos, esperando que a boa diplomacia, a competente diplomacia, menos política e mais ação diplomática de curtíssimo prazo, possa suspender essa tarifa. Enquanto isso, nós estamos aqui propondo algumas medidas, como fazem outros governos. Uma delas é oferecer crédito. Quando você para de faturar, quando você para de embarcar e você tem assim milhares de trabalhadores em férias coletivas, você precisa capital de giro. Ao mesmo tempo, o governo federal segue discutindo um plano de apoio aos setores afetados, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin. O plano de contingência que está sendo bem trabalhado, ele só deve ser discutido se consumado a questão dos 50%. E nós não vamos esmorecer, vamos trabalhar permanentemente para evitar que isso ocorra. Em Washington, a comitiva de senadores que busca facilitar o diálogo com a Casa Branca se reuniu com 3 democratas e um republicano. O senador Thom Tillis expressou a expectativa de que a entrada em vigor da tarifa possa ser adiada, diante de ações judiciais em curso. Ele considerou a medida um erro político, com efeitos negativos para produtores e consumidores dos 2 países. Já o senador Tim Kaine disse que pretende contestar a taxação ao Brasil quando Trump enviar a ordem executiva ao Senado, justificando a medida. Os senadores têm reforçado que o objetivo é facilitar o diálogo entre Lula e Trump, o que poderia levar a uma conversa entre os presidentes. Mas, segundo o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, não há qualquer chance de Lula conversar com Donald Trump antes de sexta-feira. Discurso reforçado pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.
Tema da nossa primeira análise aqui no Jornal da Manhã. Cristiano Beraldo, também Luiz Felipe Dávila já conosco nessa manhã. Muito bom dia para vocês, sejam bem-vindos. Beraldo, vou começar por você. Já paira no ar uma certeza, né, de que na próxima sexta-feira, 1º de agosto, essa sanção virá. Como você avalia o que o governo brasileiro tem feito até agora? No que você acha que ele precisa se concentrar nesse momento? Bom dia, Soraya, Dávila, Nonato, bom dia, audiência do Jornal da Manhã. Olha, o que vai acontecer na sexta-feira é a consequência esperada da falta de ação, da incompetência e da irresponsabilidade do governo Lula. Um assunto tão grave, tão importante, que não trata apenas das tarifas, do impacto que haverá na economia do Brasil, do impacto que haverá em setores estratégicos do Brasil, mas, sobretudo, em razão da posição geopolítica que o Brasil vem se submetendo. Esse porta-voz das asneiras oriundas dos BRICS, que enfraquecem o Brasil e colocam o Brasil cada vez mais acomodado no colo da China. Isso é que os Estados Unidos querem evitar. É em razão disso que os Estados Unidos e o presidente Trump estão reagindo. A nossa resposta até aqui é o próprio presidente brasileiro continuar atacando o presidente norte-americano, desmerecendo até Geraldo Alckmin, seu vice, dizendo que ele liga muito para os Estados Unidos todo dia, mas ninguém quer falar com ele. Aí vai uma comitiva de senadores sem absolutamente nenhuma programação relevante, encontram-se lá com 3 pares, e aí é curioso porque a gente vê que eles precisam recorrer até a intérpretes. Então o Senado manda representantes para os Estados Unidos que sequer falam inglês, claramente não conhecem a cultura, a dinâmica da política americana. Ou seja, em todos os aspectos que o Brasil pôde dar vexame nesse tema, ele não perdeu a oportunidade. Ele se adiantou e passou vergonha internacional. Ô, Dávila, essa comitiva que o Beraldo se refere efetivamente não tem acompanhado, não tem conseguido progressos. Poderia, de algum modo, tentar, como tem sido aventado, falar setorialmente, ou até com empresários, ou com outros pares do governo americano? Ou, infelizmente, a gente está num período de férias, é mais difícil nesse momento? Dávila, bom dia. Bom dia, Nonato, Soraya, Beraldo e a nossa querida audiência do Jornal da Manhã. Nonato, você envia uma comissão no meio das férias de verão, é que nem mandasse uma comissão de senadores americanos em janeiro aqui. Chega em Brasília e, evidentemente, não tem ninguém. Segundo, esta comissão não vai resolver a questão tarifária que vai entrar em vigor daqui a 2 dias. Então, o que ela pode fazer é melhorar a negociação, interlocução com os senadores para entender qual é a estratégia após o dia 1º de agosto, quando 50% de tarifa será imposta ao Brasil. O fato é que esta tarifa de 50% é resultado do fracasso da diplomacia brasileira. Por que o fracasso? Porque a diplomacia brasileira não se pauta mais pela defesa dos interesses nacionais. Ela se pauta por questões ideológicas, militante, e o governo quer muito mais cacifar a vitória de uma exploração política do episódio, mostrando que o Brasil defende a sua soberania nacional e não aceita imposições dos Estados Unidos, do que sentar à mesa de maneira pragmática e negociar a redução de tarifas que vai afetar setores estratégicos da economia brasileira, como a aviação, como a questão do agronegócio. Portanto, não houve negociação desde o dia 9 de julho, quando o Brasil recebeu essa carta. Não houve nenhuma negociação objetiva em torno das tarifas. Ou seja, o Brasil vai pagar a conta de uma tarifa de 50% porque o presidente Lula prefere tirar uma casquinha de uma vitória política de curto prazo de que o Brasil não se rendeu à pressão dos Estados Unidos. Mas a conta vai sobrar para todos nós. Ou reflete na inflação, ou aumento de subsídio para ajudar esses setores. O fato é que as negociações vão continuar daqui para frente, porque senão muitos setores, como laranja, café e aviação, serão drasticamente afetados.